Olá, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma escola dominical e desta feita nós estaremos estudando a nossa última lição do trimestre. Estamos já encerrando o trimestre neste domingo, Lição de número 13, do dia 28 de junho de 2015. Durante esse trimestre nós estudamos sobre o Evangelho de Lucas, E o tema Jesus, o homem perfeito. Aqui está o manual de estudo. Você que nos acompanhou durante o trimestre deve ter visto que cada aula foi uma bênção. O livro de Lucas, ele nos narra a história, a obra e a vida de Jesus e o caminhar dos primeiros crentes. Nós chamamos da igreja primitiva. Interessante observar que durante todo o estudo do nosso trimestre, nós aprendemos que Lucas, ele acaba dividindo a história da salvação em 3 etapas distintas. A primeira, nós vamos ver o tempo do Antigo Testamento. Segundo, o tempo de Jesus. E terceiro, o do tempo da igreja. Lucas é o evangelho que narra a história de Jesus, o homem perfeito. Mas como pode um homem perfeito morrer? Se ele era o autor da salvação, o Deus Todo-Poderoso, conforme nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Por que ele morreu como mártir? Por que ele morreu a morte mais cruel, conforme nós estudamos, que foi a morte de cruz? Porém, na lição de hoje a gente vai aprender sobre a ressurreição, que foi o ponto culminante da morte de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela é uma promessa e uma garantia. Uma promessa e uma garantia. Veja que a ressurreição de Jesus é uma palavra é uma prova que a morte não tem domínio sobre o homem. A ressurreição de Jesus é uma prova que a morte não tem domínio sobre o homem. A morte, nós sabemos que ela é o quê? Ela é o resultado do pecado herdado no Éden, pela queda do homem, quando o homem pecou. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver eternamente. Mas, com o pecado, o homem perdeu esse direito da vida eterna. Com a ressurreição de Jesus, a morte foi então o quê? Ela foi aniquilada. E Jesus tornou-se então o primeiro dos homens, ou seja, ele se tornou o primeiro dos mortos a ressuscitar. Ou seja, a primícia dos que dormem. E com isso, ele nos garantiu, ou restaurou a certeza da vida eterna. Porém, numa outra dimensão. Não na dimensão material e humana, mas na dimensão espiritual. A morte, no Novo Testamento, nós encontramos alguns casos de ressurreição. Porém, no Antigo Testamento nós temos pelo menos 3 ocasiões, ou 3 casos são mencionados. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24, nós temos a ressurreição do filho da viúva Serepta. Depois temos também o filho da viúva da Sunamita, que estará no 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 37. E depois nós temos um morto que tocou nos ossos de Eliseu. Depois de Eliseu morto, Eliseu estava só os seus ossos na sepultura, e quando jogaram o defunto
ao tocar nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Você vai encontrar a narração em 2 Reis, capítulo 13 e versículo 21. Então, a evidência da ressurreição, ela já veio marcada desde o Antigo Testamento. Isso mostra o poder de Deus sobre a morte. Embora que Jesus ainda viria ressuscitar num tempo por vir, num tempo futuro, essas ressurreições mencionadas no Antigo Testamento, ela já nos mostra por antecedência o poder de Deus sobre a morte. Agora veja que interessante que Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício lá no Monte Moriá, nos montes das Campinas de Moriá, Abraão só foi fazer isso porque ele tinha a certeza e a esperança da ressurreição. Embora que Deus pediu Isaac em sacrifício, Abraão, ele foi até o monte para oferecer, e claro, Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas naquele momento Deus estava provando a fé de Abraão, e Abraão creu que mesmo da cinza Deus poderia ressuscitar Isaac. Então foi isso que levou Abraão a se predispor a levar Isaac até o Monte Moriá, colocar ele sobre o altar que ele havia preparado, levantar o seu cutelo para degolar Isaac. Quando Deus bradou: Abraão, não faças tal, Deus estava provando a fé de Abraão. E Abraão cria com isso na ressurreição. Logo então a fé de Abraão estava baseada na ressurreição. Já no Novo Testamento, nós temos vários casos de ressurreição de pessoas, mas um fato interessante é que essas pessoas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles morreram, ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Porque a morte, meus queridos e amados, é a sentença do pecado. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo de Deus. Então a morte, ela é um pagamento, é uma sentença do pecado. Quando o homem pecou no Éden, Deus então afirmou que o homem voltaria ao pó. Do pó ele tinha vindo e ao pó ele tornaria. Então a morte passou a ter domínio por causa do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas morte física, esta morte natural, biológica que nós conhecemos. Porém, nós cremos na ressurreição, ou seja, com a ressurreição, nós cremos na vida eterna. Então, a ressurreição é a restauração da promessa de Deus, feita já no Éden, quando o homem pecou, e a garantia de restauração da vida eterna que o homem perdeu quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden para que ele vivesse eternamente. Se não fosse o pecado, o homem não viria a morrer. E eu uso dizer que a morte, ela é um dom de Deus. Interessante e cabuloso, né? Você pensar como a morte é um dom de Deus. O senhor imagina o homem vivendo em pecado o resto da vida e nunca morrer. Você imagina o homem no estado de putrefação, canceroso, diabético, cheio de doença e não morrer? Então a morte, ela é uma forma de nos livrar deste sofrimento, para que através da ressurreição nós possamos herdar a vida eterna, ou a vida com Cristo, que era o primeiro projeto de Deus quando ele criou o homem, né? Então a ressurreição dos mortos, por ocasião da volta de Jesus, será literal. Eu até digo, seria um corpo físico, porém transformado. Jesus ressuscitou em um corpo físico, ele foi visto, foi apalpado. No caso da ressurreição dos santos, nós teremos um corpo
glorificado, um corpo diferente, talvez, do corpo de Jesus, porque Jesus precisou dar o testemunho físico da sua ressurreição. Quando ele apareceu a alguns dos seus discípulos, né? Nós temos aqui algumas anotações, mas deixa eu voltar um pouquinho, que a ressurreição corporal de Jesus Cristo é um corpo vivificado, ou seja, o mesmo corpo que ele havia sido sepultado. Então, o mesmo corpo que Jesus foi sepultado, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Agora, um ponto interessante, se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, meus amados, a nossa fé seria em vão, conforme o apóstolo Paulo deixa registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e o versículo de número 15. Não existe motivo nenhum para nós descrermos da ressurreição de Jesus, porque nós encontramos referência ou evidência em toda a Bíblia. Ou seja, a Bíblia toda no Novo Testamento faz referência da ressurreição de Jesus. E um ponto cabal, terminante da ressurreição de Jesus, nós encontramos no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, quando ele aparece a João na ilha de Pátimo, de um corpo glorificado. Nós vamos ver ali ele com veste manga talares, com cabelos brancos, olhos como chama penetrante, um cinto à altura do peito. Veja que ali Jesus aparece glorificado. Ali é o ponto cabal da ressurreição de Jesus. Para mim, ali é o ponto determinante da ressurreição de Jesus, ou da confirmação da ressurreição de Jesus. Então veja que quando a Bíblia registra, quando nós falamos que a Bíblia registra evidência da ressurreição de Jesus, nós poderíamos citar muitos casos aqui, mas vou citar apenas 2 casos, né? Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles iam conversando, de repente Jesus aproximou-se deles, e Jesus entrou na conversa e foi até a aldeia. Chegando na casa, Jesus fez de conta que ia para mais longe. E eles disseram, não vai não. Fique em nossa companhia, porque já é tarde e o dia se declina, ou seja, o sol está se pondo e a noite está chegando. Jesus então sentou à cabeceira da mesa, como de costume, e quando ele, no partir do pão, que ele foi dar graça, os olhos daqueles discípulos, que aparentemente estava vedado para não conhecer o mestre, então eles foram desvendados e eles reconheceram que era Jesus. Naquele momento, Jesus desapareceu, porque ele não estava mais em um corpo na dimensão humana, mas um corpo na dimensão espiritual. E também quando Jesus apareceu aos discípulos, quando eles estavam na casa reunidos com as portas fechadas, e Jesus chegou e disse, paz seja convosco. Então veja, meus amados, que a Bíblia, em toda a Bíblia, nós encontramos as evidências e provas, provas da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, qual que é o propósito da ressurreição? A ressurreição teve vários propósitos, mas pelo menos 2 propósitos específicos nós podemos encontrar na lição que nós estamos estudando hoje. Primeiro, salvação, e segundo, a justificação. A ressurreição de Jesus difere de todos os demais que ressuscitaram e voltaram a morrer. Nós já falamos que alguns casos de ressurreição, tanto no Novo como no Antigo e Novo Testamento, as pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo, porque a sentença do pecado é a morte, né? Mas qual o interesse em Jesus realizar essas ressurreições no Novo Testamento? Querido, era para demonstrar o seu poder e a sua grandeza, para que manifestasse a glória de Deus, como no caso da ressurreição de Lázaro.
quando Lázaro ressuscitou, Jesus disse, olha, isso é para que se manifeste a glória de Deus. Pois bem, a ressurreição, Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, ou seja, ele subiu ao céu. Por que na questão de salvação? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa crença ou a nossa fé seria sem valor. Nós estaríamos como que iludido por uma religião morta. Porque a religião, ela só tem vida, o cristianismo só tem vida porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa religião ou o cristianismo seria mais uma religião morta. Nós não encontramos no confucionismo, a ressurreição de Confúcio. Nós não encontramos os grandes historiadores aí que morreram, que se tornaram quase que um semideus. A ressurreição deles, por quê? Somente Jesus ressuscitou. Maomé morreu, mas a sua sepultura continua com o seu corpo. Mas lá em Jerusalém, aonde Jesus foi sepultado, o túmulo está vazio. E uma escrita dizendo, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Então essa é a grande vitória do cristianismo e da igreja, que não faz do cristianismo uma religião falida, uma religião sem vida, uma religião sem esperança, porque Jesus ressuscitou. Então a esperança da nossa salvação, a garantia da nossa salvação está na ressurreição de Jesus. Senão Jesus seria mais um profeta fracassado. Jesus seria mais um que veio e morreu e nada mais do que isso aconteceu. Simplesmente morreu e ficou a sua história como Jesus homem. Mas mais do que o Jesus homem, Jesus é Deus. A Bíblia diz que nós vamos dizer que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele viveu as mesmas paixões, ele morreu a morte de cruz, mas como Deus, como Filho de Deus, ele ressuscitou. E agora, ele está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Para quê? Simplesmente para nos justificar. Porque com a ressurreição de Jesus, com ele ressuscitando e assentando à destra do Pai, ele nos justificou, ou seja, ele nos fez justo para com Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos eternamente condenados. Com a ressurreição, com a morte, Jesus fez o que? Ele pagou a fiança que o pecado exigia, que era a morte. E com a sua ressurreição, ele nos garantiu essa fiança e nos justificou diante de Deus. Ou seja, ele nos redimiu. Na ressurreição de Jesus, a morte foi derrotada. A morte não tem mais poder de manter o homem na sepultura. Ou seja, o homem vai ficar na sepultura, sim, é claro, mas até aquele dia glorioso, que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, o nosso corpo será redimido. Nós seremos transformados por ocasião da volta de Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Que coisa gloriosa, né? Quando nós passamos, então, a pensar nesse evento tão glorioso que foi o evento da ressurreição de Jesus. Quando as mulheres foram procurar Jesus no sepulcro, no domingo de manhã, que eles encontraram o sepulcro vazio, e o anjo que estava à cabeceira diz assim, ó, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Oh, que notícia maravilhosa! E eu quero, ao encerrar esta aula, esse nosso pequeno comentário, te garantir uma coisa, que se Jesus morreu e ressuscitou, foi por minha e por sua causa. Então veja então que não temos por que temer a morte. Eu vou dizer que a morte é apenas
um veículo, ou um meio, ou uma nave que nos conduz à vida eterna. Ela é o portal que nos conduz à verdadeira vida, porque nós aqui neste mundo, nós estamos como peregrinos, estamos de passagem, estamos aqui por um tempo, estamos aqui nos hospedando por alguns dias nesse mundo chamado planeta Terra. Mas um dia nós vamos ressuscitar, vamos morrer, é claro, caminho que nos leva à vida. Porém, para que esse caminho nos conduza à vida eterna, nós vamos ter então a ressurreição, que nos dará um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus. Nós teremos um corpo espiritual. Isso não alegra o teu coração? Isso não deixa a tua alma regozijada, alegre e feliz por essa esperança? Pois então, que tal você aceitar Jesus nessa oportunidade? Que tal você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Certo é que eu e você um dia vamos morrer. E aonde passaremos a eternidade? Isso deveria fazer eu e você tremer. A eternidade abala a nossa estrutura. Quando pensamos em eternidade, o nosso sentimento, a nossa emoção fica abalada. Porque para muitos a eternidade é incerta. Para muitos a eternidade é um caminho a trilhar que ele não sabe qual será o seu fim. A eternidade não terá fim, meu irmão. A eternidade é a eternidade. E qual será a minha e a sua vida na eternidade? Somente a eternidade será garantida com uma vida de paz e alegria se tivermos Jesus em nosso coração. Ressuscitaremos para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus, a quem enviou seu Filho unigênito, chamado Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá ele intercede por mim e por você, e nos justifica diante de Deus, nos garantindo a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ao lar muito feliz, lá